Estamos aqui para mais um episódio do Elas Podem, porque como vocês já sabem, elas podem ser o que elas quiserem ser. E hoje estou aqui dividindo a bancada com a minha amiga Patrícia Dantas. Se apresenta ao nosso público. Oi, gente. Hoje eu estou com essa honra de dividir a bancada com Camila para entrevistar uma outra amiga, mas é ela que vai falar um pouquinho sobre quem ela é. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Meu nome é Marisa Azevedo, sou zootecnista, daqui a pouco completando 15 anos de carreira. E, assim, uma gratidão estar nessa área que tanto me alegra, e me proporciona várias aventuras aí durante esse período todo. E aí eu quero contar um pouco assim dessa história, né? Muita gente conhece a Marise aqui no nosso estado. Agora você vai ultrapassar Hum. fronteiras, porque o nosso podcast alcança realmente fronteiras além Sergipe, né? E eu quero começar lá de trás, né? Conta um pouco dessa história. Como foi que a Marise decide se tornar uma zootecnista? Uhum. Então, desde pequeno, sempre tive afeição pelos animais. O pessoal, jogava os animais, abandonava animais lá na porta da minha casa, era caixa de gatinho, caixa de cachorrinho, era passarinho, papagaio, tudo, tartaruga, de tudo que vocês pensarem. Se minha mãe deixasse minha casa, virava um zoológico. E minha mãe também gosta de animais, até hoje. Hoje ela tem 7 gatos, 3 cachorros, tem cachorro no sítio, cachorro em casa. Então, assim, eu já venho, assim, dessa aptidão, né, genética quase, falando como zootecnista, para lidar com animais. E eu sou neta, né, de avicultores, sobrinha, filha. Meu pai também teve um tempo que era avicultor e meu irmão também trabalha com avicultura. Então, desde pequena tive esse Essa contato com relação granja, acontece. exatamente, granja, granja de suíno, granja de aves, bovinos, cachorro, gato, papagaio. Sempre tive o contato desde muito pequena. Meus pais, eles não me protegeram de nada, vamos dizer assim, com relação à natureza, com relação a me sujar, a brincar, a lidar com animais. Então, a gente sempre teve muito contato. E aí, quando chegou a época de escolher a carreira, eu sabia que eu ia trabalhar com animais. A grande dúvida era se ia ser para veterinária ou zootecnia. Zootecnia já estava, assim, nas primeiras turmas da federal, eu sou a segunda turma, Uhum. só a segunda turma formada em zootecnia aqui no estado. Então, tinha esse dilema grande, depois foi criado o curso de veterinária, na federal, e eu já estava na zootecnia, assim, em meados do curso e não quis trocar. No tempo que você escolheu a zootecnia, não existia, né? Na Não, federal, só na não tinha. particular. Exatamente. Aí minha mãe ficava: "Ah, mas eu paguei colégio pra você sua vida toda. Eu quero que você faça uma faculdade de graça, quero ganhar um respiro". E aí foi que eu disse: "Não, vou fazer zootecnia, vou dar essa chance", porque meu pai já trabalhava numa empresa, e nessa empresa de nutrição animal sempre apareciam zootecnistas visitando. Então tem Hum. zootecnistas, eu já tinha contato com a profissão, eu sabia o que era. Porque assim, como foram essas primeiras turmas, o estado não sabia ainda o que o zootecnista fazia, o que hoje, graças a Deus, tem muitos zootecnistas já formados e espalhados aí, excelentes profissionais, e Uhum. que divulgam bem essa carreira, essa profissão. Então hoje já se conhece bem, mas na época não, a gente foi meio que pioneiros, né, nessa época. E eu já tinha esse contato desses profissionais que vinham de fora. Então eu já sabia que era para trabalhar mais ou menos ali com produção animal, que não era tanto a parte de saúde, nem a parte clínica, mas sempre gostei de tudo de animais, eu sempre tive essa aptidão para cuidar. Então falando como zootecnista, eu venho de uma linhagem, né, eu Uhum. obedeci minha linhagem de profissional da família. Patrícia, eu não queria entregar minha idade não, viu. Mas você foi minha aluna da docência? Estágio de docência com o professor Alfredo Bax? Não fui, acho que você foi da primeira turma. Primeira turma, né. É. Não. Ai, meu Deus. Mas tá pertinho, né, mas tá pertinho, eu entrei um ano depois. E como é que a zootecnia acabou apaixonando você? Porque você teve a oportunidade de até se quisesse migrar, mas por Sim. que continuar? Você sabia da área digamos assim, de produção, de possibilidades já na zootecnia, mas você conhecia bastante da parte de cuidar, de veterinária. Como é que você disse: "Não, eu vou continuar sendo zootecnista, vou ser pioneira aqui no estado, das primeiras turmas aqui"? Como é que aconteceu essa tomada de Então, decisão? a zootecnia, além de uma profissão, ela me deu um amor também, né. Então Ah,
Quem não Já, já, conhece, já a gente chega aí, já, já. então eu tinha um namorado, que hoje é meu marido, meu esposo, e foi no terceiro período que a gente começou, então assim, era aquele namoro de grude Como você mesmo. ia deixar ele, né? É, como eu ia abandonar Biro, né, o famoso Biro. Biro tá famoso, viu, o povo reconhece ele na rua e tudo. Então a gente no terceiro período começamos a namorar, ele uma aptidão para ruminantes, eu já era monogástrico, aves e suínos, porque era a linhagem da família, e aí fiquei, né, a gente namorou a faculdade toda, depois a gente foi pra pós-graduação, então assim, era aquele namoro de grude, um dos grandes fatores. Mas eu também já estava bem afeiçoada à zootecnia, já estava bem, assim, bem empolgada com o curso. Devido a essa relação da minha família tão próxima com o mercado, eu já tinha, assim, uma possibilidade grande de me empregar na zootecnia, então permaneci por ali, porque eu me adaptei e gostei muito do curso durante aquele tempo. Você disse que fez pós-graduação. Também nessa área para, digamos assim, estreitar ou você ampliou a área nas suas pós-graduações? Então, eu fiquei que é uma coisa até que hoje, quando eu encontro alunos, eu falo, sempre diversifique a área. Por quê? Eu fiquei os anos da faculdade em avicultura, sempre colei logo no professor de aves, Uhum. e no mestrado também fiquei nessa área de monogástrico, na área de produção de aves. Só que quando foi na hora de aparecer uma oportunidade no mercado, eu fui para várias outras áreas. Eu trabalhei com gestão, trabalhei com empreendedorismo, que inclusive eu fui aluna de Camila, Foi Ai, para área de Camila. leite. fui para a área de leite. Hoje também eu atuo na área de cassinicultura, até já trabalhei com coelhos, com cavalos, enfim, a nossa área é muito ampla e dinâmica. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Então é importantíssimo que a gente tenha contato com todas as áreas. Eu foquei nessa área, mas se eu voltasse lá atrás, Uhum. eu acho que eu iria trabalhar com um pouquinho de cada coisa. E me conta uma coisa, você entrou na zootecnia, já explicou suas razões. Lá na zootecnia, na execução do curso, foi difícil? Ou você encontrou, assim, muitos colegas, tipo, até com um certo preconceito, porque, via de regra, a agronomia, a zootecnia e a veterinária não são, tidos como profissões de mulheres, né? E imagine há 15 anos atrás. Me conta um pouco disso. Então, exatamente. Só que assim, a gente tem uma particularidade, nossa turma não era majoritariamente masculina. Tem Hum. muitas mulheres, inclusive na primeira turma. Já tinha muitas mulheres ali estudando e buscando. Então, sim, eu sentia isso. Inclusive, era até uma queixa que eu tinha na época do meu namorado. Porque às vezes ele estava discutindo com os colegas alguma temática, ou aquelas discussões mais aprofundadas sobre o Mais assunto, acaloradas, né? metabolismo e não sei o que, não sei o quê, e eles não deixavam a gente falar. E Hum. eu e eu disse: "Eu quero falar, eu quero também dar minha opinião e tal", e eles ficavam ali conversando, parecia que não tinha nin parecia que a gente falava e eles Não estavam tão em escutavam, transe, não assim, não escutavam. escutavam, até para participar. Mas também tinha um outro viés. Nós éramos mais organizadas com relação ao estudo, então existia uma organização, eu não era desse perfil, porque meu perfil era sempre estudar sozinha, mas tinha umas colegas que elas organizavam as tardes de estudo. E eram elas que chegavam para ensinar eles, para pegar na mão deles, para organizar e ver aquilo para eles ficavam ali naquelas tardes de estudo, marcavam para estudar, porque elas eram quem capitaneavam isso, eu achava isso tão engraçado, porque era como se fosse um reforço escolar e elas eram as professoras, então elas meio que cuidavam ali daquelas horas de estudo. Muito bom. E depois que forma, como foi? Aliás, vou voltar um pouquinho. Dentro dos seus estágios, como que funcionou para você? Foi fácil conseguir estágio? Não foi fácil atuar? Como foi isso? Então, eu sempre tive contato com os profissionais, com gente que já estava na área. Para Uhum. mim, conseguir o estágio não foi difícil. Eu estagiei em Pernambuco, numa granja, e fui super bem acolhida, graças a Deus. Quando eu chego, eu sou bem recebida, o pessoal faz festa. Fizeram festa quando eu fui embora, um chororô danado. E depois retornei lá anos depois, todo mundo lembrou de mim, todo mundo me abraçou com muito carinho. E assim, a gente se sente acolhida realmente em alguns espaços. Acredito que a avicultura é uma área, assim, que todo mundo se abraça bem. Então, não senti a priori no estágio como se
assim, não me senti diminuída naquele momento. Mas Só você acha que isso é exceção? Você, por ter toda essa rede de pessoas que já trabalhavam na área, fez com que você virasse exceção? Ou você acha que para toda mulher é mais simples para esse primeiro estágio? não, acredito que sim, foi uma facilidade que eu tive, porque o meu contato, né, para conseguir esse estágio era uma pessoa também bastante querida, bastante popular, era o padrinho da minha irmã, então era uma pessoa que estava me cuidando ali meio que à distância. Então eu Uhum. tive essa estrutura, essa boa estrutura, essa rede de apoio para me formar, né, para me conduzir durante a vida acadêmica. O grande problema, assim, que eu considero, não problema, mas depois de formada, né, porque assim, eu me formei, e aí conversando com o meu irmão, que assim, foi meu grande mentor naquele momento, assim, eu me espelhava muito nele, ele disse: "Faça sua pós-graduação que a gente vê". Então fui para a pós-graduação, Mestrado. para o mestrado, que Uhum. eu até estava relutante em ir, porque minha aptidão sempre foi a extensão, sempre foi o mercado. E aí eu relutante de fazer pós, não queria, fiquei 6 meses ainda para me decidir, aí entrei na pós. Quando terminei a pós, eu queria, assim, trabalhar com ele, ele meio que me protegeu do mercado, né, porque ele via o que acontecia, que era difícil, a gente tem uma vida dura, você viaja, por exemplo, ele roda 1.000 quilômetros por semana, às vezes mais, tem que pernoitar fora, tem os clientes mais, vamos dizer assim, mais chucros, né, Uhum. e ele sendo homem, ele passava por algumas situações disso, de ser destratado, de tratarem ele com ignorância, ele não queria aquilo para a irmã dele. Então ele: "Não, não, você não vai trabalhar não". Às vezes aparecia a oportunidade de trabalho, eu me candidatava, e ele dizia: "Eu já disse que você não vai querer". Foi às vezes eu nem sabia que alguém tinha me chamado, ele avisa eu ficava sabendo, aí ele: "Eu já disse que você não vai querer". Por quê? Porque ele queria me proteger daquelas situações que ele passava, então, sou muito grata a meu irmão, hoje ele é tudo, assim, em nossas vidas, é o nosso pilar que a gente tem na família, né. Meu pai já morreu há 20, vai fazer 25 anos, então a gente ficou bem pequenininho. Uhum. Todo minha mãe ficou sozinha, meu irmão que ajudou a criar a gente, então hoje a gente respeita muito É ele. a figura de pai que vocês têm, né? Exatamente. Porque o meu pai também era o espelho para todo mundo de profissional, ele também era muito engajado e ele tinha essa característica de acolhimento, de acolher todo mundo, era ele que acolhia a família, fazia festa na rua, era querido com os clientes também, então a gente tinha esse espelho, ele reproduziu isso, e a gente se espelha muito nessa parceria que ele tinha com o pessoal da área. Então hoje, esse pessoal que me acolheu, quando eu estava me formando, são justamente em consideração muito ao que era meu pai, ao que é meu Uhum. irmão. Então ficou essa lembrança boa e esse legado, né, é uma herança que a gente tem dele ainda, com relação a essa rede de pessoas que a gente tem ainda, que lembra dele. E olha, eu não conheci o pai da Marise, tá, Patrícia? Mas do tempo que eu conheço ela, eu sempre ouço falar desse pai. Então, assim, eu acho que é uma pessoa, realmente, uma figura que foi muito marcante, né, na vida de todos vocês, e que eu tenho essa experiência lá em casa, que eu tenho uma avó que não me conheceu. Então, eu vou fazer 45. Então, eu tenho uma avó que é lembrada ainda nas festas da família, mesmo após 46 anos de falecida. É forte isso, Nossa, é né? muito. E eu acho que o teu pai vai muito nessa linha. Ele tinha um legado real e isso foi passado para vocês e vocês seguem hoje, né? Isso, com certeza. E me diga uma coisa, como foi o primeiro emprego? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar justamente com capacitação, com a educação profissional, com a educação no campo. E eu acho que para mim foi a época assim que eu mais tive aprendizados e experiências, porque a gente vai para vários municípios, a gente conhece muita gente, a gente participa de vários eventos. Então, acho que foi onde eu mais cresci, onde eu mais floresci, foi nesse período de justamente de sair, de desarnar da família. Quando eu arrumei esse emprego, meu irmão ficou para morrer. Porque ele: "Você vai para onde?". Por exemplo, eu não conseguia tirar a carteira de motorista. Eu tive que juntar de uma bolsa que eu recebia, juntei, 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 eu lembro até hoje que na época foi R$ 580.
que era um dinheiro, assim, que hoje a carteira é super cara, né. Eu tive que juntar, juntar e tirei a isso foi meu namorado na época: "Maria, você tem que tirar sua carteira, você tem que tirar sua carteira". É profissional do agro, que É, não tenho uma você é. carteira, né. E aí, foi graças a ele, até contei essa história nos votos do nosso casamento, que ele que insistiu que eu dirigisse, porque ele via que é uma independência nossa, né. Sim. Se toda menina abrisse o olho para essa ideia, você tem que aprender a dirigir logo. Aí fui, fiz a carteira, tirei a carteira e quando eles descobriram, minha mãe e meu irmão, que eu tinha tirado a carteira, foi o maior escândalo, parecia que eu tinha feito, assim, uma coisa Usou drogas. estrambólica. É, tipo, foi. Que eu fiz, assim, um grande pecado na vida, foi ter tirado essa Imagina carteira. vendo você agora pilotar os tratores, é. Exatamente. Diga aí, Patrícia. Sabe que eu lembro? Eu lembro de um período que a gente começou a trabalhar juntas, né? E, por incrível que pareça, o município que ela ficou lotada foi o município mais distante que nós temos da capital, é de São Francisco. Ui. Como você resolvia essa questão? Nunca tinha pego estrada, dirigir estrada. Como foi isso? Me conta Então, essa experiência aí. era bem difícil, porque minha mãe, ela tem carteira, mas ela é muito nervosa, ela não dirige aqui em Aracaju, ela só dirige lá na cidade, e vai para algumas cidades vizinhas, Vocês são de de Riachuelo. Riachuelo, exatamente. Aí ela se eu vim pra cá dirigir com ela aqui, eu fico nervosa, porque ela fica: "Ai, meu Deus, aí o carro tá chegando". Então ela estava transmitindo pra mim Essa aquilo, insegurança, estava né. transmitindo. Só que eu vim pra cá, pra Aracaju, com 16 anos, quando eu comecei a graduação. Então a gente cria essa independência, a gente sabe, vai criando assim: "Não, minha mãe é complicada nisso, então eu vou superar isso". Nossa, quando ela soube, aí depois eu comecei: "Mãe, vou trabalhar assim, assado, vou precisar do carro", que na época eu não tinha carro ainda. Ela foi, 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 até ela poder se acostumar. Foi uma mola, como a gente diz, né, até ela se acostumar. E hoje ela: "Faça isso, vai dirigir pra isso, vamos em Aracaju comigo". Então, hoje serve pra ela eu ter burlado essa Essa regra. exatamente. Você disse que você casou com um colega de faculdade. E vocês conseguiram empreender juntos? Você me falou que passou por essa parte de empreendedorismo e tudo mais. E você, enquanto casal e na mesma área, vocês conseguiram empreender, de repente ter um negócio de vocês ou para outras pessoas, fazer consultoria ou coisa do gênero, vocês enquanto casal? É difícil? Se sim, é difícil isso, como é que aconteceu? Então, meu esposo, ele sempre sonhou em ser produtor rural. Na verdade, ele tinha 2 coisas que ele gostava muito, que era jogar bola e a fazenda dos pais. Então quando ele foi se formar, ele tinha essa dúvida: eu queria ir para a educação física, porque ele adorava jogar bola, jogou em time profissional e tal, tem a carreira, hoje ele diz que é tido como o craque dos times que ele joga. Os times de É, bairro aí, de os times várzea, olha. que ele é convocado e não sei o quê. E aí ele foi pra zootecnia, porque justamente ele queria trabalhar para ele. Então, desde sempre ele foi ali lutador para poder e tal, para tentar ter uma propriedade. Ele conseguiu, né, obter essa propriedade e depois de ter a propriedade, ele foi ver o que era a aptidão do lugar. Então ele sempre gostou da área de ruminantes, como eu falei, e ela tinha uma aptidão para cassinicultura. E aí ele me chamou para essa empreitada junto com ele, ali para a gente poder ver se a gente conseguia produzir. Mas enfim, é muito difícil enquanto casal, porque você não consegue, deixar de lado, você mistura um pouco, a gente mistura um pouco as coisas, separar a produção do casamento. Então, eu sou um pouco mais organizada, mais cri-cri nessas coisas de: "Ó, se eu manejo dessa forma, tem que ser dessa forma". Ele já é mais volúvel, então mais flexível, altera as coisas. Aí a gente às vezes combinava uma coisa, chegava lá, estava de outro jeito, aí Não deu para fazer consultoria com ele. não deu, é um produtor muito Muito difícil, ele rebelde. Difícil lidar. muito difícil. Mas aproveitando que você está falando disso, e já já a gente vai voltar aí nesse tema, né, de estar na produção hoje, eu queria ainda voltar lá na história de quando você começou a sua atuação como consultora. Encontramos preconceito nos produtores por você ser uma profissional mulher? En então, a topei com algumas situações, sim. E acho que Conta umas eu assim pra acho que gente. todo mundo, né. Então, inclusive teve um que na época questionou, até quando Camila era minha supervisora, fez: "Essa menina sabe das coisas mesmo?". Uhum. Porque assim, o pessoal me vê baixinha, né, toda pequenininha,
E até eu conversar, até eu convencer esse produtor, vai aí algumas visitas. Teve um produtor que eu não fiquei muitos meses na assistência técnica, porque logo eu fui chamada para um cargo público. E aí eu fiquei uns 8 meses falando para o produtor fazer, né, "Olha, se você tem que fazer isso aqui, você tem que anotar, você não pode fazer isso, você não pode dar sopão para as vacas, tal". E aí quando foi na minha última visita, eu fui com meu esposo. E meu esposo falou a mesma coisa que eu passei 8 meses falando pra ele. Ele: "Ah, rapaz, é mesmo? Eu vou testar dessa vez". Eu olhei assim, eu olhava para o meu marido, eu olhava pra ele, eu não estava acreditando naquilo que eu estava vendo não. É assim, é como se eu me sentisse invalidada. Invalidada, exatamente É isso. é como se: "Não, eu tô falando aqui só porque a gente sabe, por ele ser um homem, ele é mais Mais validado, ele é escutado. mais creditado", exatamente. Então E nunca o conhecimento dele é colocado em xeque, mas os nossos sim, e a gente tem que provar a maior do que a gente sabe, para ser validada. exatamente, eu lembro muito bem desse produtor, ele fala: "E como é isso?" Ele sempre estava me perguntando, me Ele questionando: testando. "E como é? Me explique melhor". E é, tipo, como se entrasse por aqui, saísse por aqui. Então, quando eu entrei no carro com ele, que acabou a visita, eu não acreditei não. Eu lembro que eu ficava assim, conformada, eu: "Não acredito nisso", eu ficava assim, gritando no carro: "Eu não acredito não, que você falou e ele atendeu. Não tô acreditando", mas enfim. Essas histórias de preconceito, Patrícia, aproveitando o que ela está falando, é coisa que se a gente parar para contar, pode ter gente que vai duvidar da fala. Pois é, Por quê? Porque é tão estrambólico, às vezes, o que a gente está falando, que a pessoa tem dificuldade de fazer aquela extensão da realidade para o que a será gente que ela está não está falando. inventando, né? Será que ela não está exagerando? Faz assim, será que não está exagerando? Não, não está exagerando. A gente que está aí na trajetória, a gente sabe do quanto que isso acontece. E eu não sei você, mas assim, comigo, eu hoje sinto muito mais o preconceito dos meus colegas de trabalho, de carreira, do que propriamente do Dos meu produtor produtores. rural. Porque eu acho que para o produtor rural eu já consegui ter um posicionamento de fala onde ele está convencido de que eu domino o conteúdo. Já os nossos colegas, muitas vezes, não é que ele desconfia do teu conhecimento, mas é que de verdade ele tem um certo medo, né? É muito posicionado, sabe falar bem. E aí é como se é mais fácil eu omitir que temos essas possibilidades aqui do que eu colocar elas junto comigo. Não sei se você vive tais experiências, mas eu vivo e me magoa bastante quando eu vejo isso partir de pessoas que eu sempre tive como amigas. Sempre esteve no meu dia a dia, sempre esteve nos meus estudos de faculdade, sentava comigo, fazia grupo, e hoje, na hora de me dar talvez uma oportunidade, não me dão como consultora. Eu sou a terceira, a quarta da lista, quando eles precisam de um profissional naquele segmento que eu sou especialista. Não é incrível isso? É incrível. Interessante, Camila, falar disso, porque eu aprendi. Eu passei um tempo em Pernambuco também, e a gente tinha que fazer as ações lá e provar que fez. E eu levei isso para a vida, porque muitas vezes as minhas palavras somente não tinham esse peso. E eu precisava construir narrativas ou exemplos que pudessem validar aquela minha fala, construir aquela validação de alguma forma para que eu pudesse ter esse ponto de apoio, porque o seu marido você falou que ele falou uma única vez, a pessoa viu e construiu uma confiança para o produtor, enquanto você passou, mostrou credibilidade, conhecimento durante meses e não funcionou. Então, hoje em dia a gente tem que trabalhar assim, a gente tem que passar informação e ter todo um cabedal de outras possibilidades que possam comprovar, digamos assim, sua capacidade técnica. Você tem que fazer e mostrar que fez, porque senão parece que o conhecimento que a gente tem, muitas vezes muito maior do que os nossos colegas homens, ele não é validado, ele não é aceito. Inclusive, infelizmente, até por mulheres mesmo. Sim, Sim. verdade, verdade. Sim, porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, né? Eu sempre conto essa história. Como a gente vem de uma sociedade patriarcal, quem foi criado dentro dessa sociedade? Homens e mulheres. Então, o machismo, infelizmente, ele não pertence aos homens. Ele pertence aos homens e às mulheres. E eu acho que é um dos piores, dos piores, dos piores preconceitos que a gente pode viver, é quando ele vem de uma colega. Uhum, exato. Vem de uma colega, e o que que é incrível disso, né? É ela não lhe enxergar com o valor que você tem.
né? Até tem uma história bem engraçada aqui em Sergipe, de uma colega que o meu nome ele foi sugerido para eu fazer uma palestra num evento muito grande aqui. E ela, na comissão organizadora, e ela falou: não, ela não. Eu queria uma pessoa assim, mais agro. Oi? Como assim? Tic-teco do relógio, mas enfim, essas pessoas também acham que a gente não sabe disso, né? Eu acredito que ela sabe, e essa história me foi contada, né? E eu fiquei realmente muito assustada, porque na época eu pensei assim, poxa, se ela que é minha colega, que sofre as mesmas coisas que eu sofro, ela Invalidação. não conseguiu me defender, não conseguiu sustentar isso, eu não posso esperar isso de um colega. Só que aí a gente vai viver o outro lado da moeda. Do mesmo jeito que nós, mulheres e homens, são criados dentro dessa sociedade patriarcal que está sendo quebrada à torta e à direito aí, né? Com os programas sociais, com as manifestações, com grupos e redes de apoio como essa que a gente faz parte, nós também temos o outro lado. Tanto homens como mulheres apoiadores de mulheres e valorizam demais o nosso trabalho, né? Então, eu posso dizer a vocês que muitas portas foram abertas para mim através de homens que me enxergaram, que viram o potencial do meu trabalho. E eu sei que você passou por isso. Eu até estou lembrando aqui de um episódio, ainda nesse trabalho que nós fizemos juntas, não sei se você vai lembrar disso, mas a gente fez juntas ali algumas dietas para o produtor rural. E na época foi uma das piores secas que nós vivemos aqui em Sergipe, no Nordeste, né? E a gente precisou introduzir nessas dietas o bagaço de cana, que é uma fibra tida como uma fibra ruim, mas era um mal necessário naquele momento. E a gente botou lá um pouquinho, tinha os limites, né? Que o animal ia processar corretamente. E logo em seguida, a Marise, ela vai para esse cargo público que ela foi convocada e nós substituímos. É uma das coisas mais difíceis que tem para fazer no campo é quando a gente tem essa substituição técnica, porque o produtor ele meio que se acostuma, né? Uhum. E aí a nova pessoa que assume o lugar dela veio com uma série de críticas do tipo o porquê estão dando bagaço de cana para esses animais e tipo que a gente tinha feito um mal muito grande para os animais. Só que o animal que não come fibra, ele tem diarreia. E, na verdade, os melhores animais que a gente tinha na área dela eram animais que estavam comendo dieta com essa fibra ruim, mas estavam conseguindo ruminar. E, no final das contas, os melhores animais eram os que estavam comendo aquela dieta prescrita por ela, mas ele fez um estardalhaço, descredibilizando esse trabalho. E hoje, com a maturidade que a gente talvez enxerga um pouco até de preconceito nisso. Será que ele teria feito esse estardalhaço todo se o colega que estivesse saindo fosse um homem? Exatamente. Eu lembro que quando eu saí, eu tinha fichas dos produtores. Você vai lembrar, Camila? A cada produtor tinha sua pasta com todas as minhas visitas, todas as entrevistas que eu fazia durante a. Tudo que era feito, tudo, Coleta de Tudo dados. assistência, né? tudo eu entreguei assim, bem organizado. De mão beijada, tudinho. Bem organizado. E assim, infelizmente, até eu vou falar, acho que a gente nem deveria normalizar isso, mas é uma coisa que a gente passa a se acostumar. Uhum. Naquela época eu tinha o quê? Eu tinha uns 3 anos de formada, hoje eu tô com quase 15 anos de formada. Hoje eu sou outra Marise, porque hoje eu já me imponho. Hoje uma coisa dessa já não, eu Já já não não, eu aconteceria. não deixo mais acontecer. Porque eu já tive em reunião com o colega fazia assim enquanto eu tava falando. Mandar você calar. Aí eu não levante a mão para mim. Você não vai levantar a mão, eu vou terminar de falar. Você não vai mandar eu parar de falar, amenizar, sei lá o que isso significa. Então a gente topa com alguns colegas. Inclusive, eu sou até tida como uma nervosinha. Eu tenho um colega aqui, esse colega é muito fofinho. Toda vez que a gente precisa Se se posicionar. posicionar, É, é tá nervosa. taxado com Estressada. alguma coisa. Tá nervosa. Aí ele, Marisa, a gente pode conversar ou você tá nervosa hoje? Eu? Só que ele é muito fofinho. Ele fala, ele sabe que pode ter um diálogo aberto comigo. Fala brincando, mas eu sei que no fundo, Tem, tem, sempre tem uma tem, tem pitadinha de esse jeito, porque eu preconceito não me mesmo. imponho, porque eu sou uma pessoa que eu odeio injustiça. Pior ainda se a injustiça for comigo. Então, eu aprendi realmente a me posicionar. Tem algumas pessoas que falam, Marise, releve, Marise, não ligue. Mas eu acho que esse não ligue
é o que faz esse preconceito, Ser esse perpetuado, de e fato. crescer, né, porque você: "Ah, tá bom, não vou não", Deixa ou pra lá. deixa pra lá. E aí vai É assim crescendo. mesmo, a É, gente normaliza coisas que a gente não deveria normalizar, e é isso que a gente tem, enquanto mulheres do agro, mudar. A gente não pode normalizar, alguém que está, digamos assim, inviabilizando o nosso trabalho, nos descredibilizando. A gente precisa sim se posicionar de fato e mostrar que, por A mais B, que a gente está certo e que precisa de respeito no nosso conteúdo, na nossa fala. com certeza. Talvez a gente seja tida como temos que agir com delicadeza, aquela coisa, aquele traquejo, aquela frieza, mas tem horas que realmente não dá. Mas ao mesmo tempo, como Camila bem falou, também tem pessoas, hoje eu tenho meus chefes, né, agora eu assumi uma chefia e tenho chefes acima de mim, que são, assim, pessoas maravilhosas, que me escutam em tudo, que pedem minha opinião, que o que eu sugiro eles acatam, que eles me chamam, assim, para o lado. Então ontem a gente teve até uma uma solenidade lá no trabalho e, nossa, quase que eu choro, eu me desmancho toda, de tudo que eles falaram para mim, validando o meu trabalho, me orgulhando, me colocando para cima, então eu acho que é isso. Hoje a gente está mudando o nosso cenário, acho que foi muito pior lá atrás, Uhum. 15, 20 anos, mas hoje a gente tem muitas mulheres em cargos de chefia, em cargos de liderança, a gente tem muitas mulheres à frente de várias propostas que são sucesso, então a gente vai caminhando, eu acho que é um trabalho de formiguinha até não sei se a gente consegue mudar, porque do mesmo jeito que a gente tem também, por exemplo, a gente vê na TV vários casos aí de assédio, de feminicídio, de violências contra a mulher, e eu sempre discuto isso com minhas amigas, são homens que são criados por outras mulheres, né, talvez mulheres que sofreram, abusos dos seus parceiros e eles viram aquilo como normal, ou talvez mulheres que também, possam ter esse comportamento. Mas assim, a gente vê que também tem essa questão da violência contra a mulher é uma coisa que está, assim, absurda, e cada vez mais em evidência. Então acho que é a hora da gente se unir para poder combater isso, e se impor, e tentar transpor isso de alguma forma. Porque conhecimento para a gente não falta e a Com gente tem certeza, buscado sempre mais e mais e mais. com certeza, Então, o que falta na verdade é o respeito por esse conhecimento que a gente adquiriu e adquire de forma com constante para certeza. e que a gente faça com que esse respeito realmente funcione, e acredite, a gente se posicione. É essa nossa fala enquanto É nossa mulheres, né? luta, Nossa é. luta. E assim, Marise fala uma coisa muito forte, né? Quando ela fala assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, esse tipo de coisa não aconteceria, porque eu hoje me posiciono. Aí eu começo a me reportar quem eu era, né? Tipo, eu vou fazer 21 de formada. Quem eu era quando eu me formei? Eh, e aí eu penso nessas meninas que hoje estão se formando, né, as inseguranças que elas têm são as mesmas que nós tínhamos. Claro que elas hoje já estão inseridas num outro cenário, mas sempre surge essa pergunta quando a gente vai fazer alguma fala, alguma palestra, principalmente na universidade, né. Acho que a gente vai criando verdadeira casca, né, machuca, cria casca, a gente vai ficando com corinho grosso. Uhum. E existe até um estudo recente que ele mostra que nós vamos demorar algo em torno de 138 anos Ixi Maria. para atingir a equidade de gêneros em todos os setores, né. Esse estudo, há 2 anos atrás, ele sinalizava 168 anos. Então, assim, se em 2 anos nós conseguimos Avançado. estreitar 30 anos, eu acho que todo o nosso trabalho está sendo válido, porque no setor que nós estamos, que é o agro, a gente está impulsionando essas mulheres a terem amor próprio, a terem, autoconfiança, que eu acho que falta muito, porque nós não somos estimulados a isso. Então, essas meninas que vêm nascendo, né, e você tá lá na instituição de ensino, deve se deparar com várias situações e muitas meninas, né, que você conduz muitas vezes lá nos experimentos, eu acho que esse nosso trabalho está sendo alcançado, nós estamos criando um lastro muito bom de sociedade, onde a gente ajuda aí talvez a essas mães, que até, não sei se você vai lembrar, de um dos nossos eventos que aconteceu lá em Nossa Senhora da Glória, você estava nesse evento, Uhum. que foi no hotel Avelã. Avelã. Uma produtora rural se levantou na plateia
pediu a fala. Foi uma coisa que me marcou tanto, que eu nunca esqueci. Isso deve ter o quê? Uns 5 anos já. E ela falou assim que a gente tem que prestar atenção porque nós mulheres, mães, somos responsáveis pela criação dos homens e das mulheres que nós botamos no mundo. E aí ela começou a colocar que aquelas mães que estavam ali, presente com ela naquele auditório, tinham que prestar atenção nos filhos que elas estavam criando, se eram filhos preconceituosos ou se eram filhos com liberdade de expressão, com respeito aos diversos, com respeito aos diferentes. E isso foi uma fala que me marcou muito, né? Hoje, a gente já não mais trabalha coletivo feminino sem botar homem dentro. A gente já não trabalha mais. Porque isso que você traz, né? Dos feminicídios, da violência, do preconceito, ele tem horas que a gente tem um sentimento que a gente tá andando para trás. Mas não, a gente tá avançando. São nichos muito complexos, Acho que hoje está se específicos. divulgando mais, né? Antes, Tá dando mais talvez. destaque também a isso, né? Exatamente. Eu, particularmente, eu venho de uma família que minha avó ficou viúva muito cedo também, ficou com os filhos pequenos, com 26 Teve que anos. ser muito forte. Minha mãe ficou viúva muito cedo, com 37 anos. Ou seja, eu vou completar 37 e minha mãe ficou viúva. Eu aí, Biro. Espero que. Viva muito, viu? Viva muito. Não Olha, vamos você se repetir essa preserve, viu? história. Não vamos Você, repetir essa você história, se né? preserve. Então, minha mãe também foi uma pessoa muito forte, porque ela teve que criar os filhos, ela teve que lidar com a opinião pública, porque ficava todo mundo se metendo. Ela tinha 2 filhas pequenas, aí ficava cuidado com essas meninas, pra essas meninas não ficar. Tem muita do interior, né? Cuidado para elas não ficarem perdidas, e não sei o quê. Então, ela ficou. A pressão sobre ela foi muito grande. Meu esposo, ele vem também de uma família muito matriarcal, de mulheres muito fortes, das mulheres que conduzem as famílias, são as mulheres que estabelecem aquelas que resolvem, que são os arrimos de família. Então, eu tive essa sorte que Yuri veio dessa família muito matriarcal e eu também vinda de uma família de mulheres muito fortes. Então, eu acho que e ele respeita muito essa questão, as minhas opiniões. Eu acho que a gente tem que começar a reproduzir, né? Reproduzir para os outros. Por exemplo, eu tenho amigas que às vezes eu vejo uma situação e uma amiga não aceite isso. Eu falo. Tem amiga que não vai falar, né? Porque não quer se meter, mas eu falo, amiga, eu acho que isso aí tá demais. Dê uma conversada, não aceite isso não é legal com você não merece isso. Então, eu acho que é hora de também nos Abrir os apoiarmos, olhos. abrir os olhos, porque numa questão de uma dependência emocional, nem percebe, né? Uma dependência, então, é realmente preocupante, mas que há esperança, que a gente tem que apoiar sempre. E os números estão dizendo isso, né? Estão dizendo isso, graças a Deus. E aí eu quero ir lá. Vamos para Biro agora, hein? Aí o sonho de Biro é de ser produtor rural. Aí ele te Isso, convida a ir para essa produção com ele. exatamente. Então, hoje, Marise também, além do serviço que exerce na instituição, Marise também é produtora. Isso, as Como duas é aí vezes. essa relação? Me conta. Então, a gente tem uma relação um pouco no início, foi vamos nós dois juntos. Porque aí a gente começou a ir para congresso, a gente começou a estudar, fazer cursos na área, né? Tentar conhecer produtores, visitar fazendas. E ele foi conduzindo e a gente era uma atividade fácil, né? Nós já somos profissionais do agro, então, só que é uma cultura, a criação de camarão é uma cultura totalmente diferente das outras. Tem muitas Porque particularidades mesmo. porque você não é só o animal que você olha, nem só a dieta do animal, você tem que olhar o solo, Ambiente, a água, o ambiente, é totalmente dependente, tem muitas variáveis climáticas, fora todas as outras dificuldades das outras culturas, essa tem um quê a mais. Então, passamos a caminhar juntos. Deixa eu começar a passar muito do WhatsApp, eu queria você, para você comunicativa. Engraçado que o povo diz, ah, Maurício do WhatsApp, porque meu nome no grupo. Ela é irreverente. Aí eu fico só falando, perguntando. Você é Maurício do grupo? Tô naquele grupo que você tá também. Então, o pessoal já me conhecia antes de me... pelos seus posicionamentos, né? Exatamente. Aí, o que é que aconteceu? Como a gente tem os trabalhos diferentes, né? Eu só podia ir final de semana. E eu dizia, o manejo vai ser assim, assim, assim. Chegava lá, estava de outra forma.
E ele: "Não, eu tô fazendo assim, porque é assim". Então sempre a gente tem esses embates com relação a manejo, como conduzir. E teve também uma coisa que foi determinante, essa questão da relação com os funcionários. Hum. A relação com os funcionários respeitavam mais ele, então eu falava uma coisa, mas às vezes eles os funcionários iam material dizer: Faço Vale. faço mesmo isso". É, "Faço isso mesmo, é pra fazer". Aí Sabe ele o que ela faz. tá falando, é isso É, mesmo? e aí não e aí isso começou a desandar, por quê? Porque eu chegava e falava uma coisa, ele chegava e falava Você não outra. estava próximo todos os dias para Não manter esse estava, lugar? exatamente. A gente chegou ao ponto, porque são 2 viveiros, a gente chegou ao ponto de ser um viveiro dele e outro viveiro meu. Porque a gente estava competindo para ver quem ia fazer a produção melhor. Se era o manejo dele, se era o meu manejo, eu concordava com algumas coisas, ele discordava com. Ele fazia de um jeito, ele tinha um jeito dele e eu tinha o meu. Então começou os funcionários a ter também a competição entre eles. O Aí meu tinha uns que funcionário. mexiam no seu viveiro, outros só mexiam no Aí dele. tinha o meu funcionário, tinha o dele, e eles começaram a competir entre si também para ver qual era o desempenho melhor no final das contas. Aí a gente começou a ter esses embates. Eu decidi fazer uma pós-graduação, agora eu estou fazendo doutorado. E eu disse: olha, agora eu vou ter os meus viveiros. E aí fui para pós, me afastei mais um pouco, ele continuou. Mas assim, eu me afastei um pouco para terminar essa pós, mas ele continuou lá, os meus embates continuam e a vida de casado continua, e assim a gente vai levando, Administrando. administrando. Sim, Porque mas aí, quem tá ganhando em Quem relação? ganhou? então, na concorrência, no final das contas, o desempenho ficou parecido. Então ninguém ganhou, ninguém vai ganhar nem perder. Foram boas práticas, né? Foram boas práticas, né? Com a vida aqui Exatamente, assemelhante. Você sabe exatamente. que quando você sabe que quando duas ou mais pessoas se juntam para fazer um trabalho, o efeito positivo disso, ela é superior à soma das partes. Isso a gente chama de efeito sinérgico, né? Isso, E aí exatamente. faltou esse efeito Eu sinérgico. acho, eu acho também que essa distância minha, como ele estava mais próximo, ele via um pouco mais da realidade do que eu, do que estava acontecendo, porque é uma produção muito dinâmica. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Uhum. A água virou, a água mudou, Chover. teve proliferação de algas, aí tem que fazer isso. Eu gostava das coisas muito certinhas, muito engessadas, e ele tinha essa flexibilidade do dia a dia. Então, acho que são particularidades que vai acontecendo. Quando são os dois dentro da propriedade, talvez seja melhor de visualizar e de decidir em parceria. Mas quando é um mais para lá e o outro só vem de vez em quando e enche de opiniões, acho que fica um pouco mais difícil. Aí a gente conversou e decidiu que eu me afastaria nesse momento, para ele ficar lá tomando conta, faria minha pós, e depois da minha pós, a gente veria então Os próximos os capítulos. próximos capítulos. É uma aventura com Biro. Biro ficou famoso de eu postar ele, e o povo reconhece ele, e ele não sabe quem é que tá falando com ele. O povo chama ele, Biro, Biro, e ele. Eu vi você do Instagram, eu sou do Instagram de Marise, eu sou amigo de Marise. Porque assim, a gente tinha uma brincadeirinha de chamar outro de vida. E aí ele começou a me chamar de vida, depois começou a chamar de Bida, depois começou a chamar de Bira, e se eu sou Bira, então você é Bira. Aí a gente ficou com essas. Ficou com a apelido. Ficou com Mas ele essas sempre brincas. foi uma pessoa que estimula muito, né? Sim, com A certeza. você alcançar os lugares que Com você pensa certeza. em alcançar como profissional. Quando a gente tava namorando, eu tinha esse sonho de fazer um intercâmbio. Não sei se Camila vai lembrar. Eu tinha esse sonho, era enlouquecida de fazer um intercâmbio. Só que era muito caro na época. Aí descobri os intercâmbios de estudo e trabalho. Então tinha um intercâmbio de você ser babaia e você fazer cursos. Aí eu, Yura, tem esse intercâmbio, eu quero fazer. A gente já tava assim com 7 anos de namoro. Hoje a gente já vai fazer esse ano 18 anos juntos. E ele, Mari, você vai mesmo, você vai mesmo. Aí ele topou, eu disse, eu vou. Você vai deixar isso, você vai terminar, você vai fazer o quê? É o meu sonho. Aí ele, não, você vai, mas você vai passar 6 meses. Mais do que isso, eu não aguento. Então, Tudo é assim, ajuste, né? ele foi, me deixou no aeroporto, me esperou, a gente se falava todo dia. Então, assim, sempre muito parceiro, sempre abdicou de algumas coisas dele em prol da minha felicidade. Por exemplo, ele vai e volta todos os dias da propriedade para a gente ficar junto, porque ele não vai para lá para passar vários dias, até porque ele também tem o trabalho dele. Então, eu vejo que ele renuncia a muitas coisas, é muito paciente.
Eu sou meio brava, ele me fala: "Você é braba, viu". Então, eu acho que é através também de tudo que eu vivi, né, de todas essas Vivências. nuances exatamente, que a gente vai desenvolvendo. E aí, é uma pessoa que todo mundo adora, né, Camila? Quem Sim, conhece sim, Biro se apaixona também. justamente. Aí nós já estamos caminhando para o final. Ah, Tá vendo como já passa menina, rápido? pois é. Muitíssimo rápido. Já fazendo as considerações finais, né? Eu queria assim que você me dissesse, depois dessa trajetória aí dos 15 anos, quem é Marise hoje? Ah, então, como eu já falei, mas é braba. Então eu não odeio injustiça, eu não tenho mais paciência para algumas coisas que a gente releva quando a gente não tem experiência, não tem vivência. Estava me lembrando aqui que no meu estágio, eu não dava um pio, eu não falava nada nas reuniões. E eu, meu Deus do céu, como é que eu saí daquilo para o que eu sou hoje? Cheia de opinião, cheia de iniciativa, eu tenho uma inquietação muito grande, eu percebo isso no meu trabalho hoje, que eu quero fazer tudo, eu quero fazer logo. E eu tenho projetos e eu quero executar. Então, para mim, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, porque assim, eu estou com muito controle sobre sobre o que eu quero fazer, sobre o que eu posso alcançar. Então, acho que muitos sonhos, eu tenho muita perspectiva e coisas que lá atrás a gente não enxerga, né? A gente vê como incerto, vê aquela névoa, mas eu já vejo muito claro assim que se eu quero, eu posso, eu consigo, Deus vai me ajudar. O nome disso é maturidade. Exatamente. Muito bom, muito bom. Chegamos ao final, né, de mais um episódio. Queria te agradecer por você vir aqui contar essa história, né? Contar a sua história, porque eu acho que através de histórias como a gente, mulheres que aí tá vencendo alguns desafios, você falou que hoje já enxerga mulheres em posições de destaque, de chefias, mas nós ainda somos 25%, temos muito a avançar. E agradecer por você ter tirado um tempo, né, dedicado esse tempo aqui para contar essa história, porque muitas outras mulheres vão assistir a esse episódio e vão se sentir inspiradas por essa sua história. Dizer também gratidão por dividir essa bancada e conseguir ouvir ao vivo essas histórias que muitas eu não conhecia. Gratidão. E assim, eu já me coloco à disposição para dividir a bancada em outros momentos com vocês. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade, meninas. Muito obrigada. Bom, chegamos ao final de mais um episódio e siga-nos para os próximos.